E aí, turma, eu tô de volta e agora nós vamos começar a falar sobre o conteúdo, né, programático para este módulo, ok? Então, tomem aí, apostos a sua apostila e me acompanhem, ok? Lá na página 1 da nossa apostila, ele começa falando sobre Paulo Freire e a alfabetização de adultos no Brasil, né? Então, a gente vai começar a falar sobre a alfabetização mais para adultos e jovens, né? A primeira coisa que ele começa a falar a respeito do assunto é com relação a que esses jovens, né, não tiveram a tempo próprio, né, a possibilidade, a oportunidade de concluir os seus estudos por questões diversas, né? Por questões muitas das vezes de abrir mão para poder trabalhar, né? Muitas das vezes de dificuldade realmente de acesso por conta da distância, né, da escola, dentre outros fatores, da questão da própria evasão, porque por vezes, né, esse aluno quando ele se encontra fora da faixa etária, né, relacionado à sua escolaridade, entra aí um fator também de desmotivação, né, pelo qual o aluno, por vezes, não consegue dar continuidade aos seus estudos por conta disso, né? Então, existem aí vários fatores. E a gente vai observar que isso no Brasil, apesar de termos hoje vários métodos, né, várias possibilidades até, né, de inserir esse indivíduo, né, na educação propriamente dita, né, na sua alfabetização e escolarização, a gente vai observar que ainda nós temos um público bem amplo, bem vasto de pessoas que ainda não são alfabetizadas, né? E quando a gente fala de alfabetização, né, porque a alfabetização, ela nos dá, além da questão da leitura e da escrita, porque a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de alfabetização é entender que a alfabetização é um método, vamos assim dizer, que nos faz aprender a ler e a escrever. Sim, também, mas quando a gente pensa em alfabetização, a gente precisa pensar também na questão de que o fato de sermos alfabetizados, né? Eu vou falar sobre alfabetização agora, vou me ater a isso, porque em outro momento a gente vai fazer uma diferenciação entre alfabetizados, né, e pessoas letradas. São coisas totalmente distintas. Mas nesse início aqui eu gostaria de falar, a princípio, com relação à própria alfabetização, né? Quando nós somos alfabetizados, né, o mundo se abre. Eu, durante um tempo da minha vida, eu fui professora do Telecurso Segundo Grau, né, na comunidade Jardim Moriçaba, aqui em Campo Grande. Tive o privilégio de alfabetizar vários adultos, né? Tive aí uma aprovação de 90% da turma, pessoas com faixa etárias diferentes, né? Condições sociocultural diferentes também, e que me trouxe assim, né, uma experiência ímpar na questão da alfabetização de jovens e adultos. Primeiro porque, como eu já disse para vocês anteriormente, a alfabetização ela abre portas, né? Ela dá ao indivíduo a condição de exercer a sua cidadania, né? Porque quando a gente assina o nosso nome, né? Quando a gente vai, por exemplo, ao mercado e consegue lá fazer a nossa listinha, fazer a nossa conta, né? Isso nos dá também autonomia, né? Quantas vezes eu ouvia lá de relatos desses alunos dessa comunidade, a alegria que eles tinham, né, de chegar ao banco e assinar o seu nome. Às vezes não era, né, nem muita coisa, às vezes era questão de, professora, hoje eu consigo resolver, né, coisas do qual eu assino o meu nome, né? Então, quanto isso é importante, né, para esse indivíduo, ele exercer a sua cidadania. Então, Paulo Freire, ele também tem esse cunho, né, de fazer com que o indivíduo se liberte, né? Ele saia da condição de, de opressão, né? A qual ele vive quando a gente realmente não tem acesso à questão da escolarização, da alfabetização. E ele vai dizer aqui que o método Paulo Freire, né? Ele vem através das palavras geradoras, né? Dos textos
coletivos, vamos assim dizer. E parte-se do princípio, né? Primeiro é importante a investigação, né? Quando se alfabetiza jovens e adultos. Por quê? Porque a gente precisa conhecer esses alunos, né? A gente precisa conhecer a realidade a qual eles fazem parte. E quando a gente parte disso, né, a gente consegue acessar de forma mais significativa esse educando. E por que a gente fala isso? Porque até então, né, eu creio que a maioria de vocês aí não seja, né, da minha época, vamos assim dizer, vamos botar que essa galera aí é novinha, né? Eu já sou lá caminhando já passei do ENTA, tá? Agora eu tô chegando nos 50. Enfim, então, assim, eu sou da época de que Eva viu a uva, né? Vovô viu o ovo. As cartilhas, elas tinham essa abordagem. E Freire começa a observar que isso está muito distante da realidade do indivíduo, né? Então, ele parte do princípio, principalmente se tratando de jovens e adultos, que é necessário que a alfabetização se dê de forma a qual as palavras saiam, né, do cotidiano daquele indivíduo. Então é importante saber qual é a sua profissão. Então ele até cita, né, por exemplo, um pedreiro, né? O que a gente pode trazer de palavras geradoras de um pedreiro, né? Vamos lá, cimento, obra, ferramentas, tijolo, enfim, então, dentro desse contexto, né, parte-se aí da palavra geradora e, e ele vai criando o texto, tá? Chamado texto coletivo. Então, esse é o método que Freire alfabetizou diversos jovens e adultos, né, na sua época. E aí, lá na página 2, ele vai destacar a importância, né, de nós, enquanto professores, né, além dessa questão da alfabetização, como eu já disse anteriormente, destacar a curiosidade, indagar a realidade, problematizar, ou seja, transformar os obstáculos em dados de reflexão para entender os processos educativos que, como qualquer faceta do social, estão relacionados com seu tempo, sua história e seu espaço, né? Freire vai mostrar que é necessário na educação uma prática de liberdade. Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo, mais se sentirão desafiados e responderão de forma positiva. Ao contrário de uma educação bancária, domesticadora, que apenas deposita os conteúdos aos alunos, né? Para o Freire, não há saber mais ou saber menos, mas sim saberes diferentes. Né? Então, Freire ele é um educador, que ele é um defensor do saber popular, e da conscientização, né, desse indivíduo de forma participativa e ativa na sociedade. E isso vai até hoje, tá? Ele diz ainda que no finalzinho dessa primeira parte aí da apostila, na página 2, que a atual política de educação de jovens e adultos, fruto das reivindicações de grupos e movimentos sociais de educação popular, diante do desafio de resgatar um compromisso histórico da sociedade brasileira e contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social. Fundamenta sua construção nas exigências legais definidas pela Constituição Federal de 1988. Então, ele vai dizer que lá no artigo 205, tá? Que vai ser retornado pelo artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a LDB de 93/94/96, que diz que esse princípio ele abriga o conjunto das pessoas e dos educandos como um universo de referência sem limitações. Assim, a EJA, tá? Vocês têm costume de colocar o EJA, é a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, na modalidade que visa, além da escolarização, a inclusão e ao resgate da cidadania e a reparação de anos de segregação educacional, esforça-se em prol da igualdade de acesso à educação como bem social. Então, como já dito, né, quando a gente alfabetiza um adulto, né, ele começa a se perceber como parte da sociedade, né, e aí ele pode, de forma ativa, intervir, né,
tanto nas suas relações, quanto nas suas condições de trabalho, né? Então, assim, a alfabetização ela é realmente algo muito importante e fundamental, né, para a vida do indivíduo. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido, tá? Qual é essa metodologia de Freire, né? O que ele busca resgatar, né, nesse processo de alfabetização. E que vocês deixem lá suas dúvidas, seus comentários, suas experiências, né? Eu creio que muitos de vocês já tenham conhecido ou conheçam alguém nessa condição, né, de analfabetismo e como isso se dá. Então, divide lá comigo, ok? Eu vou estar dividindo com vocês também. Eu tenho N casos, né, dos quais é complicado quando a pessoa realmente não tem acesso, né, à alfabetização, ela não consegue assinar seu próprio nome. Eu não disse aqui, né, não, vocês ainda não conhecem a minha história, mas eu sou filha de 2 analfabetos, né? Hoje eu posso dizer que minha mãe é semi-analfabeta, né, porque ela já lê, já escreve, mas o quanto isso é difícil, né, para o indivíduo. Graças a Deus hoje eu cheguei à universidade, né, o ensino superior, tenho publicação internacional, né, então é motivo de muito orgulho, porque eu digo isso porque apesar deles não terem tido acesso, né, eles me deram condições, né, me deram um incentivo a estudar, né, e sair dessa condição de oprimido, né, que é isso que Paulo Freire propõe. Porque quando nós não temos acesso, nós não exercemos, né, a nossa cidadania, a gente faz parte de um grupo oprimido, né, porque a sociedade ela vai impor, né, vai impor para nós como devemos ser, como devemos agir, e por falta de conhecimento a gente acaba virando aí um fantochezinho na mão do governo. Então, assim, não vou entrar nessa parte, senão a gente vai falar de política e não é a nossa proposta, tá? Então, no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre o analfabetismo, uma questão social. Beijo, beijo, até o próximo vídeo.